Bom, então, a gente vai desviar um pouco geograficamente do nosso escopo habitual, né? A gente fala de territórios que são, na verdade, Oceania, as ilhas do Pacífico, né? O caso da Samoa, que é bem para lá do Pacífico, e Papua, que é grudadinho, então, no nosso território de, que a gente costuma a discutir. Mas, de qualquer forma, Sudeste Asiático e Oceania se cruzam em vários sentidos. A gente vai falar sobre diplomacia, o desenvolvimento de uma diplomacia e as heranças da colonização para aquela região, né, da Oceania. Isso tem tudo a ver com a história do Sudeste Asiático, né? Então vocês vão ver durante pelo menos até a metade da apresentação que muita coisa vai cruzar. Então eu coloco aí como título as duas fases do colonialismo alemão. E a gente pensa colonialismo alemão, né? Geralmente passa reto nas nossas aulas de história. Os alemães chegam muito tarde na história colonial. A gente vai ver por que isso acontece. E eu já começo logo de cara com a citação desse chanceler, o Bernhard von Bülow. Ele deu um discurso para o parlamento, o Reichstag, em 1907, numa época em que a Alemanha era um país muito diferente do que é agora. Né? Ele só tinha 40 anos de existência como Estado Nacional de fato, e apesar de várias conquistas que já tinha tido na filosofia, nas belas artes, ela sofria de uma baixa autoestima em termos de poderio político dentro de um cenário internacional. Né? Pensa quem são os vizinhos da Alemanha, né? França, Inglaterra, Espanha, Portugal, esses lugares, né, que de fato tinham territórios ultramarinos. E o discurso do Birlow, então, anuncia um pacote de investimentos coloniais inéditos na história daquele país e tem o seguinte desfecho, eu leio aqui. Em suma, não queremos ofuscar ninguém, embora também exijamos nosso lugar ao sol. Todo mundo vai lá e aplaude. Né? Funcionava assim, discursos políticos na época. Na Ásia Oriental, bem como nas Índias Ocidentais, esforçar-nos-emos para proteger os nossos direitos e os nossos interesses sem veemência desnecessária, mas também sem fraqueza. Todo mundo vai lá e aplaude novamente. E ele solta então essa, que a Alemanha quer obter o seu lugar ao sol, e nesse momento a expressão idiomática encontrar seu lugar ao sol entra nos dicionários de virtualmente todas as línguas ocidentais. Né? Isso não é uma inversão do Charlie Brown Jr., a gente vê em muita música essa expressão, mas ela surge justamente aí. E o Birlow está dizendo isso então em 1907, em um contexto de chegada tardia dos alemães no jogo do colonialismo, em que eles têm então um novo projeto para expedir navios para explorar um mundo já explorado por outras potências. Né? E eles não fazem mais então numa época de monarquias absolutistas, só que numa época de configurações políticas totalmente diferentes. Você tem um imperador que é o Wilhelm I, vou chamar ele de Guilherme I, dividindo o poder com muita gente. Ele divide o poder com o chanceler, o Otto von Bismarck, o grande fundador da Alemanha como Estado, e um parlamento eleito democraticamente. E esse, como um parlamento eleito democraticamente, eles respondiam a reivindicações do público eleitor. Isso faz toda a diferença quando a gente pensa, então, colonialismo e o compara com um modelo de colonização muito mais conhecido da Espanha, lá do século XV e XVI. Porque na Alemanha do Bismarck, cada remessa de dinheiro público para esse ou aquele projetinho imperial era alvo de debates intermináveis nos gabinetes de governo e na mídia também. Tá? E então qualquer plano para você abrir uma escola nessa colônia X ou para enviar armada para aquela colônia ali, você tinha que passar por uma burocracia paralisante. E, consequentemente, o colonialismo nessa Alemanha guilhermina, que a gente chama, que vai de 1884 até 1914, foi um desastre completo. Ele gastou mais verbas do contribuinte alemão do que extraiu em matérias-primas das colônias. Ele enfraqueceu todas as administrações perante seus próprios eleitores, né, uma vez que se provou um processo muito lento, burocrático e violento também. E quando mais para frente, já em 1933, a gente já tem o Partido Nazista sendo eleito à chancelaria e iniciando sua própria versão de política expansionista, o Adolf Hitler é muito claro. Ele não quer ter nada a ver com África e Oceania. Porque essa foi uma lição que a Alemanha guilhermina tinha ensinado para todo mundo que trabalhava com política. Né? Que
não existe uma cultura institucional que permite um colonialismo ultramarino eficaz na Alemanha. A gente vai voltar nisso, né? Mas eu ressalto que entender essa fase da história alemã ajuda a gente a entender também várias decisões que os nazistas foram tomar nos anos 30, como a invasão da Polônia. Né? Por que invadir o país do lado? Isso tem tudo a ver com essa negação de um colonialismo fora de casa e o desenvolvimento da noção de Lebensraum, que determina a política exterior do Hitler, né? Tudo isso tem a ver com esse episódio que a gente está falando. Então não é um detalhe historiográfico sobre a longínqua Oceania, mas algo que também explica a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, de certa forma. Né? Para fim de ilustração, então, vamos comparar essa Alemanha retardatária do século XIX com a Espanha do século XV, né, que a gente conhece da escola. Então, na Espanha, a gente tem o Felipe II, que esvaziava os cofres do seu reino para enviar frotas de caravela às cegas para o Novo Mundo, porque ele queria. Né, dava na telha dele, ele investia nisso. Ele podia fazer isso como monarca absolutista. E o navegador e aventureiro profissional foi essa estranha profissão da época. E a profissão de alguns dos homens mais famosos da história humana. Né? Cristóvão Colombo, Américo Vespucci, que dá um nome a um grande continente, Pedro Álvares Cabral e por aí vai. Esse navegador da época, ele ficava em cidades portuárias, atrás de expedições, e atrás de uma chance de ter audiência com algum monarca. Ele juntava em si esse papel do cosmopolita numa época que era pouco cosmopolita. Né? O Colombo mesmo falava várias línguas. Ele tinha que saber lidar tanto com os reis e com potentades, mas também ele tinha que lidar com o Manuel do Botequim e com piratas. Né? Então, uma vez que ele tivesse na presença do monarca e conseguisse de fato uma audiência, o trabalho dele era convencer o seu futuro patrono de que investir numa expedição marítima rumo ao desconhecido, ou às vezes ao nada, valeria a pena. E a forma de convencer monarcas entediados do século XV era o quê? Você fazer relatos absurdos de exotismo de um mundo não europeu, de sol escaldante e de beldades pagãs seminuas, geralmente. Né? E se não tinha que passar por um parlamento mal-humorado, como aconteceu com a Alemanha lá para frente, ele tinha que convencer um rei absolutista, mal-humorado geralmente, de que seu investimento traria lucro, ou traria expansão da sua fé, como o caso da Isabel I da Espanha, que ela queria, né, expandir o catolicismo, e traria enriquecimento de cofres reais e também tesouros exóticos e status para o monarca. E não por acaso, histórias de marinheiros e aventuras por paragens inóspitas virou uma constante no imaginário de potências expansionistas. Né? Isso desde a antiguidade, na real. Ela é constitutiva também de um tipo de subjetividade masculina, ultramasculina, que a gente vê em figuras tão diferentes como Alexandre da Macedônia lá atrás, Marco Polo, Cristóvão Colombo, Napoleão Bonaparte, vários personagens centrais da apresentação de hoje. O Adalbert von Chamisso, o Wilhelm Solf e o August Engelhardt. Aquele era um mundo em que perigos iminentes se transformavam em aventuras, através desses relatos, né? Através dessa cultura do exotismo, em que o encontro com culturas desconhecidas assumia matizes muito próprias da mitologia, na real. Mesmo assim, existia o fator exotismo, portanto, só que, claro, o motor do colonialismo é dinheiro. Né? Interesses econômicos da Europa mercantilista definiam essas campanhas e continuou como tal até a Europa do capitalismo industrial no século XIX. Né? A gente não pode esquecer, a escravidão transatlântica e o sistema de exploração que funda o Brasil, aliás, foi um negócio mais lucrativo do planeta Terra por 4 séculos. Ele foi, sem dúvida, um desastre humanitário, uma forma de gestão de populações muito ruim, inclusive muito violenta para as sociedades onde esteve, mas foi o negócio mais lucrativo que criou a riqueza das nações, para a gente citar o fulaninho lá. Né? Então, o fato de termos estados nacionais a modelo europeu hoje, cobrindo cada pedacinho de terra do planeta, além do sistema econômico que é fundamentalmente amoral, né, que tem sua própria lógica, tudo isso é reflexo da aplicação desse projeto colonial e do seu sucesso. E desse projeto não, deixa eu me corrigir aqui, esses projetos, no plural, né, para a gente ser mais exato, porque como todos aqui estudam Ásia, o Sudeste Asiático, eu vou insistir um pouco nessa ideia de que nunca houve só um modelo de colonização. E os alemães sabiam disso muito bem quando foram criar suas próprias políticas públicas em meados de 1900.
E se a gente pensar, então, a história da Era Moderna com base nessas estratégias coloniais, dois grandes opostos saltam aos olhos. Porque a gente tem esse método de exploração inicial do colonialismo, que é da Espanha e de Portugal. Ele foi iniciado por Colombo, no Caribe, e ele foi brutal, foi implacável. Né? Indígenas caribenhos eram instados a aceitar a fé cristã com uma espada no pescoço, em espanhol, né, numa língua que eles não conheciam. Se eles fizessem algum sinal que não queriam, eles morriam. Né? O Bartolomé de las Casas tem relatos muito claros sobre isso, ele sendo um clérigo que estava lá, e ele ficou escandalizado com o que Cristóvão Colombo estava fazendo com a mensagem da fé cristã. E populações inteiras foram dizimadas por força de espada ou doenças também, e surge esse experimento América. Daí a gente tem, onde eu coloco em verde claro, um outro experimento muito diferente. São experiências um pouco mais mansas de Singapura sobre Raffles, em que você tem um experimento de aplicação de métodos do liberalismo econômico que a Inglaterra nunca conseguia aplicar em casa, de fato. Ela usou Hong Kong, Singapura, e fez pequenos laboratórios. A gente também contou sobre isso aqui no Sastra, né? Em laranja eu coloco um outro projeto ainda, já do século XX, que é a tal da Ethische Politik, da Holanda, da rainha Guilhermina, que consiste num apadrinhamento de uma elite seleta de nativos na Indonésia. Então o governo vai lá, investe em educação para a rapaziada, e eles serão uma elite que vão intermediar essa ligação entre um campesinato super grande e uma elite minúscula dos holandeses. Isso vai garantir coesão nessa sociedade, vai garantir paz e vai garantir que a Holanda não gaste tanto dinheiro em administração. Né? Então, houve correntes dentro das ciências das dominações de populações nativas, vamos dizer. Esse é o jeito mais correto de a gente pensar o colonialismo, né? E quando a gente estuda, então, os alemães de 1884 até 1914, a gente é confrontado com um dado muito curioso. E, primeiro, os alemães não tiveram um próprio método, mas eles usaram todos que eles tinham disponível. Cada administrador colonial usou o seu próprio, sem muito planejamento, né? E eu coloco em vermelho, né? O caso da África, do sudoeste africano e da África Oriental, atual Namíbia e Tanzânia, foi um experimento a nível Colombo, assim, foi extremamente violento, né? Um genocídio atrás do outro. Daí você tem outros experimentos, eu vou falar rapidamente sobre eles, mas lógico, o nosso objetivo é chegar onde está a laranja, que é o caso da Samoa e de Papua, que tem a ver com o experimento holandês. Então, por que isso acontece? Né? Antes de tudo, a burocracia vagarosa do Reichstag, do parlamento que eu mencionei, fez com que a administração colonial fosse colocada na mão de empresas privadas. Então, você tem a Deutsche Kolonialgesellschaft como a primeira grande empresa. Ela não é uma empresa só, né? Ela é tipo um conglomerado de mercadores que já estavam fazendo negócios há muito tempo, só que eles tinham que fazer negócios em colônias de outras potências. Então, existe, por exemplo, em Nairobi, na atual Nigéria, uma empresa muito grande de exploração, né, que tinha que pagar imposto para a Inglaterra. Era de alemães, todo mundo era alemão nesse lugar, só que eles tinham deveres de aduana muito caros assim, para a Inglaterra, e essas empresas começaram a se juntar e falar, vamos fazer um lobby junto ao parlamento, né, e chegar no ouvido do Otto von Bismarck e falar, ó, por que a Alemanha não funda suas próprias colônias, oficialmente mesmo, e a gente divide os lucros? Eu uso você aí sua diplomacia, que você é bom nisso, a gente sabe, porque a gente já tem um plano de negócios pronto, a gente já tem um punhado de casas comerciais, né, com pessoal e organização prontinha, a gente já atua aqui, então né, a gente só vai mudar de endereço se você fizer isso e todo mundo sai ganhando. E é isso que o chanceler Otto von Bismarck e o imperador Wilhelm I criam esse estranho dispositivo jurídico da Schutzbrief. Eu deixo aí no slide. As Schutzbriefe são, dá para traduzir como mandatos de proteção, e ele funciona como uma autoconcessão de territórios. Né? Eu dei um trechinho dele aqui. Ele diz, nós, governo, concedemos à sociedade em questão, que é a empresa alemã, autoridade para exercer a suzerania sobre territórios africanos, desde que ela continue a ser uma sociedade alemã, e que os membros do Conselho de Administração e outras pessoas encarregadas da sua gestão sejam nacionais do Reich, alemão, bem como seus sucessores e sucessores legais dessa sociedade, etc, etc, etc. Então, uma vez que houvesse esse estranho documento que diz, ó,
esse território é meu, e meu do imperador, porque eu estou dizendo, e porque ninguém reivindicou, essas empresas coloniais começavam a mandar expedições de agrimensores, né, para ver o território, fazer cálculos mesmo, né, de onde começava, onde acabava esse território. E contanto que elas prestassem contas para o parlamento alemão, beleza, havia total liberdade para explorar territórios, explorar suas populações e matérias-primas. E quanto menos verbas foi tendo por parte do governo alemão e paciência desse governo lidar com os problemas coloniais que são comuns, mais poder ele foi deixando na mão dessas empresas. Então, para a gente fornecer alguns dados, em nenhum movimento na história da colonização alemã antes da Primeira Guerra Mundial, você teve mais de 14 mil nacionais alemães trabalhando nas colônias. Seja funcionários de governo, seja o pessoal das companhias. Então, se tratava de colônias imensas, né? A Namíbia dá tipo uma Alemanha e meia. Camarões dá um pouquinho menos que isso, mas é mais do que uma Alemanha. Você tem a Tanzânia, que dá 3 Alemanhas. Né? E mesmo assim, havia um quadro de funcionário mínimo do começo ao fim. Esses caras iam com as suas famílias, eles fundavam uma escola aqui, uma igreja ali, educava seus filhos em uma educação alemã, imaginando que eles se tornariam os futuros fazendeiros e funcionários públicos a serviço do Reich. E a solução dada, por exemplo, para o sudoeste africano alemão, que é a atual Namíbia, foi transformar cada cidadão do Reich em um policial. E essa é a primeira colônia com investimento maciço em políticas públicas, pelo menos tentativas de gerar uma tecnologia de gestão, e a primeira que pôs o chanceler e o parlamento para pensar, e eles me fazem isso. Todo cidadão alemão tem autoridades policiais. Uma criancinha de 7 anos com um adulto. Cada conflito com tribos locais, que por motivos óbvios não queriam ser privadas da sua terra, né, dos seus modos de vida, cada um desses conflitos acabava minando cada vez mais os direitos dos locais. Então, a partir desse evento, que é a guerra contra o povo herrero, de 1905 a 7, a colônia vira mesmo estado policial distópico, porque a garotinha especulativa que eu mencionei, uma garotinha de tranças pulando corda na frente de casa, ela tinha autoridade policial sobre qualquer africano de qualquer idade, né, independentemente de quem fosse. E ela podia parar esse camarada e exigir a apresentação desse passaporte, essa coisa que eu deixo aí na tela, e que todo africano, a partir desse evento, começou a ter que usar. Aí a gente tem o termo que é Swakopmund, que é o nome de uma cidade, a segunda maior cidade da Namíbia, né? E é o passaporte para Swakopmund, número 8035. As pessoas eram tipo boi, né? A gente recebia um númerozinho. E isso indicava que você, como africano, você estava registrado em uma das 4 empresas de extração mineral ou agrícola, só 4 empresas. E lá, é claro, eles criavam situações de trabalho. Então você tinha que trabalhar sobre qualquer condições impostas, você era acorrentado igual bicho, né? E é escravidão clássica, só que os alemães maquiavam essa realidade com esse artifício do contrato de trabalho compulsório. Né? E se um branco, uma branca pede o passaporte africano e ele não mostra, cadeia. Né? Cadeia, apanha, etc. E essa era a tal missão civilizatória europeia. Muito diferente do caso espanhol, que eu mencionei, ela não carregava mais pretensões religiosas. Isso é interessante. Mesmo que existissem missões católicas e luteranas na Namíbia, existe até hoje, elas sempre tinham como anexos enormes lavouras onde o trabalho escravo era a ordem do dia. Elas funcionavam de facto como uma empresa de exploração antes de ser instituições religiosas. Né? Eu vou passar rápido pelo caso africano, tá? Mas eu deixo como referência no final uns estudos que eu estava fazendo a respeito. Mas para fim de resumo, vamos fazer o balanço. Quando a gente fala de 2 fases do colonialismo alemão, a primeira é essa. Eles têm colonização do continente africano violentíssima, como resultado de um governo fraco, mais empresas exploradoras que acabaram recebendo carta branca para fazer o que elas bem entendiam. E os primeiros genocídios do século ocorrem aqui, né, do século XX, na Namíbia, quando você tem esse conflito entre alemães e povo herrero e povo Nama posteriormente, e depois na Tanzânia com a rebelião Mahi Mahi, um evento muito famoso. Tudo isso nos anos de 1905 a 7. Os 2 eventos rolando ao mesmo tempo.
E você tem casos, né? O povo herreiro, por exemplo, 70% das pessoas são assassinadas. Você tem mais 50% dos Namas sendo assassinados, mais 70% dos Matumbi na Tanzânia sendo assassinados. E isso, assim, é sistemático o que está acontecendo. O termo Konzentrationslager, campo de concentração, surge aí, né, no discurso do mesmo chanceler von Bülow, em dezembro de 1905, porque eles estão aplicando já os primeiros modelos de campo de concentração, além de técnicas assim, que você pega populações inteiras como prisioneiros de guerra, de revoltas, e você deixa eles esfaimarem no deserto, né, apontando uma carabina para eles. Os nativos ficavam no deserto, eram proibidos de acessar aquíferos e terra para agricultura. Isso aconteceu por um ano. E a maioria morreu de fome, aos milhares, é claro. Né? O Prêmio Nobel de Medicina, que é o Robert Koch, Prêmio Nobel de 1905, ele foi atuante nesse contexto e ele usava prisioneiros de guerra, principalmente crianças, injetava arsênico no pessoal e registrava meticulosamente as reações do corpo humano contra esse veneno, enquanto a vida se esvaía dessas pessoas. Né? Isso é, assim, é algo muito comum do que está acontecendo em Auschwitz, com Mengele e esses carrascos nazistas. Isso já está, 2 gerações atrás, já está rolando na África. E o cara ganha um prêmio Nobel, né? É incrível. São todos dados esparsos, né, que estão muito bem documentados, mas que mostram, então, minha primeira tese aqui, que várias práticas associadas ao nazismo nos anos 30 e 40 são herança lá de trás da Alemanha guilhermina, e que estavam acontecendo enquanto o Adolf Hitler ainda sujava suas fraldas em algum berço na Áustria, né, e a dizimação sistemática de povos inteiros ainda não se chamava genocídio. O termo surgiu depois, o nome disso era business, era colonização. Quando a gente chega em outros casos, Camarões e Togo, por exemplo, os colonizadores não conseguiram entrar nos territórios direito. Né? Aqui a colonização alemã é realmente um entreposto comercial lá na bordinha, porque se eles entrassem para o interior, já era, assim, matavam os colonos. Né? Então Camarões é um caso muito interessante. E você tem esse caso que pouca gente conhece, que a Alemanha já esteve na China, no Nordeste chinês, né, no que eles chamavam de Kiautschou, foi a única colônia onde houve um investimento maciço mesmo de infraestrutura. Então aqui a gente tem portos, sistema de transporte, uma escola de ensino superior, que nunca aconteceu em nenhuma outra colônia, né? Foi o único lugar onde colocaram escolas de ensino superior mesmo, para treinar os nativos. E você tem a formação da malha urbana propriamente dita, que vai virar um modelo de modernização que você vê sendo admirado por revolucionários chineses, tipo o Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen tem discursos em que ele fala abertamente, tá vendo o Qingdao-shi, essa cidade? A gente vai transformar a China inteira nisso, o que os alemães fizeram nessa cidade. O que ele chama de Qingdao é o que os alemães entenderam como Kiaochou. Não sei como se transformaram nisso, mas virou a colônia de Kiaochou e virou esse cartão postal do colonialismo do Reich, assim como Singapura foi para a Grã-Bretanha. Então, nos cartazes de companhias coloniais da época, eles gostavam de mostrar não as pessoas morrendo de narcolepsia na Namíbia, mas chineses sorridentes dividindo seu cigarro com colonos alemães dentro de uma cidade moderna. Então, avanço aqui para a Oceania. Aqui a gente tem, então, Samoa e a Papua na segunda fase da colonização. A partir de 1907, então, o Reich está passando por uma profunda crise institucional interna mesmo, porque está começando a chegar essas notícias de 2 guerras simultâneas, né, nas 2 colônias africanas maiores, a rebelião Mahi-Mahi, com dezenas de grupos tribais na atual Tanzânia sendo massacrados, depois os Herero e os Nama e tal, e os métodos dos colonos começam a chegar também via jornalismo, começa a chegar a notícia do profundo dispêndio que foram essas 2 guerras, né, para os cofres mesmo do Reich, e do fato que esse dinheiro estava saindo do bolso do contribuinte. Então, a continuidade da política colonial mais parecia servir à vaidade do imperador, principalmente o neto desse primeiro imperador que eu mencionei, que é o Wilhelm II, Guilherme II, e o seu chanceler Bülow. Né? Servia mais à vaidade desses caras do que qualquer outra coisa. Antes de tudo, esse Guilherme II, ele azucrinou tanto o Bismarck, que ele queria brincar de imperialismo,
que o Bismarck sai, ele tipo abdica do cargo dele em 1890, pouca gente também lembra disso. Bismarck, né, o criador da Alemanha, ele é considerado um cara minimamente competente no que fazia. Eu não vou questionar suas políticas aqui, tem várias coisas horrorosas, mas enfim, ele era um cara super respeitado, um bom diplomata, e o Guilherme II se livra dele e coloca um monte de chanceleres inúteis em seguida, até ele encontrar um que é o Bülow, que era tipo um papagaio dele. O que ele falava, ele repetia, concordava, então ele gostou de ficar com esse cara. Né? Então o povo alemão estava vendo isso acontecer, um monte de gente incompetente sendo colocado no poder, e esse povo alemão, ou eles não davam mínima projeto colonial, ou ele se ressentia também de um outro fato de que desde 1820 alemães já estavam migrando em massa para a Gran Colômbia, para o sul do Brasil, né, para os Estados Unidos, sobretudo Nebraska e Alabama, para a Austrália, etc., fugindo de fome, né, em busca de condições de vida melhores, ou mesmo fugindo de perseguição política. É o caso principalmente do Nebraska, que foi um estado inicialmente assim colonizado por anarquistas socialistas chutados pelo Bismarck, curiosamente, né, antes do Bismarck até. Então, os territórios alemães, no século XIX, foram um dos que tiveram maiores movimentos migratórios, emigratórios, né? E quando era para os governantes investir na população campesina ou fazer alguma coisa, eles estavam investindo em homens que semeavam guerras onde quer que pisassem. Então, existiu essa mescla, né, de ressentimento antigo, o pessoal não vendo a política funcionar. E então, quando eu estou falando de Alemanha aqui, Alemanha Guilhermina, eu estou falando, é claro, dos seus governantes, dos seus empresários coloniais, do seu exército, não da população civil, porque essa realmente combateu o seu governo nessa época. E vamos ver, então, o que a mídia e a ala mais democrática estava dizendo na época sobre esse evento da Namíbia. E eu leio aqui esse trechinho que eu destaquei do Berliner Volkszeitung, edição de 8 de agosto de 1905. Eles dizem o seguinte: a situação no teatro de guerra no sudoeste africano-alemão se torna cada vez mais desconsolável. Cada vez maior se torna o número de vidas humanas perdidas, vidas que nossa desafortunada política colonial reivindica. Ainda assim, não se vê um fim para os conflitos. Milhões e milhões de marcos, no caso, são desviados para essa luta. O que não poderia ser feito com essas quantias exorbitantes em termos de obras civilizatórias aqui em terra alemã? Eu fecho a citação. Isso veio de um jornal liberal, um jornal de centro, vamos dizer. E no parlamento a gente tem vários partidos que começam a apoiar esse trem descarrilhado que é a política externa, eles continuam do lado do imperador, só que você tem também anti-imperialistas surgindo numa coalizão muito inesperada. Assim. Você tem um partido de centro-direita católico conservador chamado Deutsche Zentrumspartei. Olha a propaganda deles, né? Um homem protegendo a sua mulher, sua fêmea e sua criança com escudo de cavaleiro medieval, falando quem protege a família, a pátria e o trabalho, né? É esse tipo de partido. E do lado deles você tem socialistas, né? O partido de esquerda que mais crescia na Alemanha, que era o Sozialdemokratische Partei Deutschlands, que existe até hoje. Na época foi o primeiro partido marxista do planeta, né? Hoje está longe de ser isso, mas continua aí, e que ele tinha seus próprios motivos, vamos dizer, para não defender o que estava acontecendo, a política de solidariedade internacional à classe trabalhadora, etc. Mas a gente vê isso acontecer, partidos muito diferentes, gente que jamais sentaria junta, se unindo contra essa política desastrosa. E aqui a solução para o racha dentro desse parlamento, em 1907, foi o seguinte: o chanceler senta com o imperador e decide falar para todo mundo o seguinte: a gente mantém nossas colônias, a gente vai manter, esquece, a gente não vai abandonar, só que a gente vai deixar vocês da oposição nos cargos mais altos dessas colônias. Vocês podem ser governador se vocês quiserem. Pega alguém aí que vocês confiam e manda. Vocês vão enviar, então, esses representantes partidários e mostrar para nós, militares, aristocratas, como se governa humanitariamente. E deixa eu ver aqui na minha lista, né? Tem um lugar chamado Kiaoshou, no nordeste da China, mandam para lá. Tem um outro aqui, ó, no leste da Papua, manda para lá. E tem esse daqui, que eu queria dar atenção, que é a Samoa. A gente adquiriu via um acordo com os Estados Unidos, manda alguém para lá.
E assim que a Samoa, principalmente, vira um centro das atenções no contexto da primeira crise imperial alemã. Porque o pessoal que era a favor do imperador ia ver se a oposição ia fazer o serviço direito. E o pessoal da oposição ganhou um poder inédito. Vou falar rapidamente sobre a presença alemã na Samoa. Ela começa entre uma guerra entre duas facções tribais, na real, quando já tinham alemães trabalhando como mercadores. Né? Os líderes dela são esse Mataafa Josefo, apoiado pela Alemanha, e Malietoa do Tanuma Fili, primeiro, apoiado pelos Estados Unidos da América. Isso é 1887 ainda. E essa foi uma guerra tão insana que a Alemanha lutava de um lado, só que vendia armamentos para o outro, por baixo dos panos. E os Estados Unidos conseguiu me começar uma guerra ao lado desse cara da direita, né, o Tanuma Fili primeiro, e virar casaca na metade da guerra. Eu nunca vi uma guerra em que isso aconteceu. Essa imagem que eu deixei é do Wikipedia, né, mostrando os lados beligerantes. E o que nos importa aqui é que o final do conflito resultou numa derrota para os dois lados dos samoanos. Porque se as empresas ocidentais começam como aliadas, elas vão emprestando arma aqui, vão vendendo aqui, ó, vendo esse armamento para vocês, tal. Depois você me paga, relaxa. Depois, se você não tiver dinheiro, você me dá uma terra. E eles foram fazendo isso, no final, a Samoa inteira era de europeus e americanos. Então, só as partes envolvidas no Ocidente acabaram tendo poder de voz na hora de assinar o que a gente chama de Convenção Tripartite de 1899, que incluía também a Grã-Bretanha, que tinha boa parte dos territórios na época, né? Então a Alemanha ganha a Samoa Ocidental, cuja capital é Apia, como uma forma de cobrir esses empréstimos em armas, e os Estados Unidos assumem o controle da Samoa Oriental, que é até hoje a sua colônia, né? Um território especial, uma base militar importante. E o Reino Unido renuncia essas reivindicações em troca de outras concessões, né? Eles fazem um acordão. E em resposta à expropriação de terras, a gente tem os samoanos exigindo alguma coisa, e eles formam um governo indígena chamado Malo, que é tipo um governo subordinado, que é composto por um conselho de legisladores nativos, geralmente os caras mais velhos, né, os sábios, vamos dizer. E enquanto órgão de governo, esse Malo representava os interesses da Samoa dentro do território alemão. E como a Alemanha estava querendo mudar o seu esquema de fazer colonialismo, eles permitiram uma reivindicação para os samoanos, que é eles cuidam da polícia também. Eles cuidam, né, eles organizam as coisas, a gente só mantém nossas empresas e evitamos problemas que já tivemos na África. Então, uma das funções na cidade de Apia, que é a única cidade da região, hoje em dia tem 30 mil habitantes, né, a Apia é minúscula, mas é essa. A gente tem um governo duplo, curiosamente. E o militar que comandou as campanhas alemãs e o governo samoano tinha mais de um cargo. Nesse momento, ele deixou de ser só um chefe militar, ele vira o chefe da companhia que extraía copra, que se faz óleo de coco até hoje, né? E cacau para fazer chocolate lá na metrópole, na Suíça. Então você tem essa empresa que é a Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft, que é DHPG, que nos anos de 1880 até 1900, assim, eles acumularam quase 8 mil acres de terra para o plantio e mais uns 93 acres de terras não cultivadas, que eles iam guardar por um tempo, e virou assim, o maior complexo agrícola de todo o Pacífico, né, de monopólio de mercados de copra e de cacau naquela região. Para a história da Oceania, esse evento é muito importante, porque é a primeira onda de globalização colonial chega ao Pacífico aí. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos não tinham desenvolvido tanto, né? Então, para a história da Oceania, é a entrada do capitalismo na sua fase global no continente. Uma vez que você tem essa terra sendo apropriada, então, a servidão vira um sistema. E os samoanos passam a ter que trabalhar para terras ligadas, que antes eram ligadas a seus ancestrais, mas que foram perdidas. E então, uma vez que eles estavam destituídos dela, eles perderam qualquer senso de dever. Isso tinha um fator cultural. Porque para um samoano você trabalhar numa terra que não é sua, não é dos seus antepassados, assim, é vergonhoso. Você não faz isso. E então, na primeira tentativa de escravizar esse povo, eles lutavam até a morte. Assim, foda-se, sabe? Eles iam lutar até o último homem. E os colonos, então, falaram: o que a gente vai fazer? A gente precisa mostrar resultado para o Reichstag lá em casa, né? A gente não pode repetir o que a gente fez na Namíbia.
Então eles começaram a trazer coolies melanésios e chineses, trabalhadores baratos. Né? E o governo forçou esse pessoal trazido da China, forçou os melanésios a pelo menos auxiliar e trabalhar nas suas próprias terras, mas dar parte do seu trabalho para a Alemanha. E aqui os samoanos mostram que eles são muito bons em resistência, porque eles começam uma técnica de sabotagem, muito parecida de sindicatos do século XX. Eu cito aqui, os samoanos demonstram atos diários de resistência, como encher cestos de copra com pedras, né, entregando para os alemães que estavam atarefados, e não dava para eles checar em cada cesto. Então, eles enchiam o cesto que tinha que ter um monte de coco com pedra e vazava. Eles faziam colheitas com base na conveniência, né? E às vezes se desligavam totalmente do sistema mercantil e ia para o meio da mata. E surge esse movimento Oloa, que eu recomendo vocês checarem, não vai dar para falar a respeito dele, mas que assim, é o começo de uma dimensão de consciência política mesmo samoana. E nesse período, então, de toma lá da cá, entra a figura de Wilhelm Zorf, que esse camarada que está da direita. Ele, diferente dos militares que estavam no governo agora, ele é um filólogo, professor de sânscrito, com algum treino em direito, mas não muito, né? E ele e um governador de Papua chamado Albert Hall foram a grande exceção, assim, exceção da exceção na história dos governadores coloniais alemães. Porque o Hall, por exemplo, ele se casou com uma nativa, ele teve um filho com essa nativa, ele aprendeu a língua nativa, local de verdade mesmo, e ele tratava indígenas como seres humanos. E em sinal de respeito aos samoanos, o Wilhelm Zorf nomeou a sua filha primogênita com nome local. Ele chegou, teve a filha um ano depois, fez questão, eu vou chamar minha filha com nome local, para mostrar a deferência à sua cultura, e educou suas crianças junto com as crianças samoanas. Né? E é essa senhora do lado direito. Ela chama Sohoa Emalalagi Zorf, e, curiosamente, mais tarde ela foi uma figura atuante no antifascismo lá na frente, durante a Alemanha nazista. Procurem saber sobre o Círculo de Zorf, que foi um grupo de resistência importante antinazista. E se o Zorf, a ideia era a seguinte, se o Zorf não assumisse a bomba, que era aquela administração da colônia, ele como um cara que, né, pelo menos estudava línguas da Índia tal, tinha um conhecimento e um gosto pela Ásia, se ele não fizesse isso, outra pessoa, geralmente um militar, sem um pingo de consciência, ia fazer isso no lugar dele. Então ele assume esse cargo munido de um senso de missão, de certa forma, e um senso de dever para com os polinésios. Né? E ele gostava de classificar o seu método como colonialismo humanitário. Se tratava de uma forma paternalista muito parecida com a Ethische Politik dos holandeses, nessa mesma época. Né? Embora ainda fosse, colonialismo humanitário, né? Uma contradição entre termos, porque ainda é um sistema que é pautado em darwinismo social, no positivismo, que ainda era considerado as últimas novas das ciências. Então, você tinha por trás, é claro, um esquema evolutivo que dizia que os povos brancos eram mais inteligentes, sei lá o quê, mas que eles tinham um dever perante os povos menores na elevação cultural gradual deles. Os povos escuros podiam chegar lá onde nós brancos, diziam eles, estamos, né? E essa foi a pequena manobra argumentativa e filosófica do Zorf na sua nova filosofia. Né? Continua sendo racista pra caramba, mas enfim. E surge então, começa a surgir na Alemanha esses ciclos de pensamento filosófico mesmo, de que cada povo teria suas virtudes e derivaria essas virtudes a partir da sua terra local e condições geográficas. Isso é uma volta de Herder, né, de teorias do romantismo. E a gente tem isso, é claro, é assustador hoje em dia, só que Montaigne, Montesquieu, até os teóricos do nazismo, é o que se falava, a ideia que se tinha, determinismo geográfico. Né? E na mãos do Zorf, pelo menos ele instrumentaliza isso para gerar uma política que é inesperadamente progressiva no contexto samoano, como vocês leram no artigo que eu recomendei para esse encontro, né? Que é um artigo muito bom, inclusive. Mas é claro, o artigo deixa de considerar algo, que existe uma contradição gritante quando a gente pensa qual que é o contexto da Alemanha dessa época. Deixa eu tomar rapidão. Porque os alemães, eles dizem para si mesmos que têm responsabilidade de proteger os samoanos dos excessos da era moderna,
que antes de tudo está sendo responsável pela decadência dos alemães lá na metrópole, né, e causando as barbáries que a gente já viu também. E como aquele era um grande experimento, quando era para forçar alguém a trabalhar mesmo, o Zorf acabou recorrendo ao uso de coolies chineses para trabalhos pesados. Né? Essa é uma história mal registrada, morreu muita gente, assim, mas não é bem registrado, mas foi o que rolou e não pode ser deixado de lado. Qual que é o resultado desse humanitarismo inédito para o projeto colonial? Ele não se traduziu em lucro. Né? Porque, em termos econômicos, a Samoa mais a Papua acabaram contribuindo só com 8% da importação de copra. Ao todo, as colônias alemãs da Oceania representaram menos do que 0,15% do comércio internacional da metrópole. Isso eu estou dando números de 1909. Tá? E então, assim, logo que foram chegando esses dados para o Reichstag, o pessoal falou: esquece, então. Vocês não conseguiram o que a gente colocou em suas mãos. Então, numa resposta muito precipitada, o chanceler e o imperador desmantelou esse governo samoano do Malo, proibiu títulos e privilégios para nativos. A partir de agora, eles eram réis trabalhadores forçados. Isso é 1909 ainda. 2 anos depois, o Wilhelm Zorf, que tenta, né, fazer o jogo político, ele é destituído do cargo, tem que voltar para casa e dão um outro cargo para o cara. Né? E no seu lugar, coloca essa pessoa que povoa meus pesadelos, que é o Erich Schulz Evert. A primeira medida desse senhor é proibir casamento entre nativos europeus, aplicação de medidas abertamente eugenistas, né, de separação, segregação, assim, e desfazer todos os avanços dos órfãos. Nos anos 30, não por acaso, ele foi um dos apoiadores ferrenhos do Partido Nazista. A esposa Charlotte dele sobreviveu ao nazismo mesmo, ele morreu bem no comecinho, e ela foi assim um dos membros principais do jornal do partido, Völkischer Beobachter. Então é essa gente fina que entrou ainda nessa segunda fase humanitária, entre aspas, da colonização alemã. E a colônia continua a não dar lucro. Até o fim ela não deu lucro. Tá? A conta não fechou. É difícil a gente entender por que então o Reich continua a gastar dinheiro e tempo com essas regiões e não vende elas, por exemplo. Dá para alguém, né? E a gente tem que considerar um motivo extra para a colonização, que é o exotismo, que as ilhas do Pacífico eram chamadas da pérola do Império Alemão, era ao menos o que dizia o Departamento de Propaganda da Alemanha. Então, uma vez que a exploração de coco e cacau começou a dar em nada, a solução foi contar para os alemães em casa que o paraíso na Terra tinha sido encontrado e que você poderia adquirir um terreno nesse paraíso por uma pechincha, e surge uma economia de especulação imobiliária lá no fim do mundo e turismo. Eu vou pular essa situação que eu estou vendo que meu tempo está avançado, mas aqui as ilhas do Pacífico, lógico, vocês veem na foto, são lugares lindíssimos, né? Eles têm algo de muito diferente da desértica Namíbia ou das florestas super perigosas infestadas de malária da Tanzânia. Elas são, de fato, lugares únicos para quem gosta de praia e sol, e são o exato oposto da Alemanha cinzenta, depressiva e fedendo a mofo 3/4 do ano. Então, todo alemão queria ir para lá. E começou a gerar uma propaganda, né, desse destino de viagem. E a gente tem 2 documentos alemães muito importantes aqui. O primeiro são a mescla de um trabalho etnográfico mesmo e propaganda imperial chamado Manuia Samoa, Heil Samoa, do colono Richard Decken, que é uma das personagens do nosso artigo. Né? E para os recatados anos de 1901, esse livro tem nudez até demais. Assim. Ele não disfarça de destacar que na Samoa, você, como jovem alemão que não se casou, você vai cansar de ver as garotas com os seios de fora, porque é assim que elas vivem, né? Tipo, elas são primitivas, vamos dizer, ele retratava dessa forma, e seios que na Alemanha você só vai ver no seu leito nupcial e olhe lá. Então, existe mostras de erotização descarada tanto de homens quanto de mulheres indígenas no material propagandístico dessa época, tá? Eu estou mostrando mais light, mas existem coisas bem descaradas mesmo. E um outro documento, eu estou avançando aqui, é algo já de 1810, né? Um livro chamado Reise um die Welt, do Adalbert von Chamisso, que é um franco-alemão, um poeta de certa importância para o romantismo alemão, um biólogo muito competente, aliás,
que embarcou numa expedição científica para as Ilhas Sandwich, as Ilhas Carolinas, né, na Polinésia, e ele voltou enfeitiçado, né, pela receptividade dos povos nativos, pela comida abundante, maravilhosa, e pela convivência pacífica. Ele viu que ele voltou para a Alemanha muito perturbado, né, enfim, na época da Revolução Francesa até Napoleão Bonaparte. É uma época de conflitos muito fortes, né, na Alemanha. Ele voltou perturbado com o fato de que aqueles nativos vivem melhor que nós. Primeiro, eles têm vidas sexuais menos castradoras que nós centro-europeus, né? Eles estão fora do domínio do catolicismo daquela época, que é muito extremo. Eles são muito mais felizes sem os nossos livros chatos e filosofia kantiana e sem a nossa economia predatória, antes de tudo. E esse virou, na época do iluminismo, um topos, que a gente vê em Rousseau, é claro, depois em Voltaire, mas que volta com tudo na antropologia moderna. Eu deixo aí o livro do Malinowski, que todo mundo que estuda sociais e antropologia conhece, teve que ler na graduação, é um livro importantíssimo que meio que inaugura a antropologia do século XX e seus métodos, né? E o Malinowski foi para Papua também, e ele registrou modos de vida humanos, inclusive sistemas econômicos muito únicos, e mostrou que era possível existir uma realidade que a gente tem um sistema econômico e um modo de vida radicalmente diferente do nosso. Isso numa época que você tem Max Weber martelando na cabeça de todo mundo, e antes dele Adam Smith, que não, o comércio, o capitalismo é uma derivação de algo que é natural do ser humano. Olha para o Neolítico, o pessoal fazia de alguma forma algum sistema de troca, e o capitalismo é simplesmente algo incontornável da história humana. Malinowski está mostrando, não, tem povos que vivem assim há milênios, um sistema totalmente diferente, eles não precisam de dinheiro. Né? Não existe a desigualdade que a gente tem aqui nos nossos países. Então a Oceania ela vira essa esfinge a ser decifrada pela etnologia. Eu vou ter que pular aqui um pouco, tá, por respeito ao tempo de vocês, mas quando a gente pensa, o que está rolando na cultura da virada do século na Europa? A gente tem uns nihilistas russos, tipo Turgenev, a gente tem Baudelaire, a gente tem Lautréamont, a gente tem decadentismo, tem Nietzsche, a ideia de morte de Deus, tem Augusto dos Anjos lançando Eu e Outros Poemas em 1912 por aqui. É um momento assim que a alta cultura está questionando diretamente, profundamente, o sentido do projeto civilizatório europeu. O valor que o Ocidente, seus milênios de desenvolvimentos históricos têm a oferecer, são colocados em jogo, né? Então você vê automaticamente não só as ciências descobrindo um mundo novo e tentando mostrar, traduzir em livros importantes para o seu público, mas também assim movimentos neopagãos estavam voltando com tudo. A teosofia está surgindo, né, como uma variante para a fé cristã tradicional, o espiritismo idem, e atingindo altos círculos da sociedade europeia. E na Alemanha, esse descontentamento civilizatório se manifesta de uma outra forma ainda. Psicanálise também, né? A gente não pode esquecer. Mas na Alemanha tem um extra. O nudismo foi e ainda é muito importante como movimento por lá. E rola toda uma filosofia de vida sobre voltar às origens, mitigar males civilizatórios que criam dentro de nós pudores contra os nossos próprios corpos e que leva a gente a sexualizar demais, né, as outras pessoas e transformá-las em objetos, tal. E teve gente que foi longe nisso, os budistas alemães até hoje tem revistas, tem grêmios, tem filósofos próprios, né, ou pelo menos pensadores próprios, e sessões em lojas de livro dedicadas à causa. E uma delas que eu ponho embaixo, que é o Vegetarische Warte, ou Observatório Vegetariano, que, é claro, é uma revista de vegetarianismo, mas ela unia, né, essas várias coisas, como nudismo, um pouquinho de esoterismo aqui e tal, medicina alternativa também, num só órgão de imprensa. Só órgão de imprensa, perdão. E começou a sair uma história muito louca nessa revista de um fulano que estava usando dinheiro de herança, ele usou esse dinheiro e comprou as terras numa ilha chamada Cabacon, na Papua, e ele estava procurando por pessoas que pensavam igual eles para fundar uma utopia. Tipo um fã-clube, mas esse fã-clube envolvia você pegar um navio e ir para o fim do mundo, morar com o cara, né? E nessa utopia todo mundo andaria peladão e viveria como Deus quis que vivêssemos, né? Comendo coco, dizia ele, e delirante sobre o calor dos trópicos.
E essa comunidade alternativa vira uma seita chamada Ordem do Sol, a Sonnenorden, que nunca chega a mais de 30 pessoas, né? Mas chegou a 30 pessoas, já é uma coisa assustadora. E a ideia deles é de que não foi o ser humano aquele criado à imagem e semelhança de Deus, mas foi o coqueiro. Porque o coqueiro era a árvore perfeita, né? Ele é resistente, ele ama a luz do sol, ele é produtor de uma fruta igualmente perfeita, né? Que traz vários nutrientes, mais a água necessária para a vida. Então é como a ideia de que se você tiver uma dieta 100% composta por coco mais água de coco, você como ser humano vai atingir o estágio máximo de saúde e um novo nível de consciência. Vai abrir o seu terceiro olho. E ele chamou essa doutrina de cocovorismo. Eu não estou zoando. Continua. Nós, seres humanos, antes de tudo, nós somos, na real, um simulacro do coqueiro. Pensa você de pé com o cabelo todo bagunçado. Porque nossa cabeça é similar a um coco e nossos corpos eretos são igual o caule dessa árvore. Nossos cabelos simulam as folhas frondosas desse ápice da criação divina. E o cara inventou uma filosofia, uma metafísica inteira, assim, para provar a tese do cocovorismo, né? E isso saía na Alemanha, nessas revistas, e começou a virar moda. E tem algumas máximas que são impagáveis, eu tenho que ler para vocês, a máxima filosófica, estilo aquelas frasinhas de efeito do Nietzsche, do Pascal, sabe? Ele escreveu também, e ele diz o seguinte: cocovorismo nudista é a vontade divina. A pura dieta de coco nos faz imortais e nos une a Deus. Segunda, o homem sol cocovorista é o homem tal qual deveria ser. O coco é a pedra filosofal. O que são as universidades em comparação com esse estilo de vida? E a última, que tem implicações importantes para a gente. A Ordem do Sol primeiramente colonizará Cabacon, colonizará, notem, de lá o arquipélago de Bismarck, e depois a Nova Guiné e as ilhas todas do Pacífico, finalmente chegando à América Central e Sul tropicais, a Ásia tropical e a África equatorial. Apelo a todos os frutivoristas e amigos do estilo de vida natural que auxiliem na construção do Templo das Palmeiras do frutivorismo, o qual precisará ser erigido em prol da fundação do Império Mundial Frutívoro. Várias outras ele questiona, né, o projeto civilizatório da Europa. Né? Ele está falando como um homem que reconhece que a Europa já faliu, o projeto iluminista acabou, esquece. Ele está tentando vir com essas alternativas bizarras, né? E esse Engelhardt, ele atraiu um músico de relativa celebridade nos círculos artísticos de Berlim, que é o Max Lutzford, e eles não foram os únicos, como mencionei, e na aurora da Primeira Guerra Mundial, essas ilhas do Pacífico alemão, que não estavam dando dinheiro mesmo, viraram um reduto de turismo de europeus ricos e entediados que queriam ver esses malucos beleza nas suas seitas, ou dos próprios malucos belezas. Então você tinha um monte de comunidades de 30 a 40 doido interpretando as intempéries climáticas, uma chave mística e morrendo de malária. Tal. Era tipo um hospício a céu aberto. E a divulgação bem sucedida de seitas em revistas alemãs deu tanto problema para o governo, né, o pessoal começou a ouvir dos casos, que teve um momento que eles falaram, chega, eles vetaram a imigração para os mares do sul e as ilhas ficaram improdutivas. Né. E caso vocês tenham curiosidade, esse Engelhardt foi achado morto em 1919, com 38 quilos só e totalmente desnutrido, né, e boa parte dos seus correligionários ou voltaram para casa ou morreram de malária. É muito doido. Eu já acabo, tá? Teve outros cultos, eu vou deixar nomes aí, mas vocês acham fácil, né? Tem essa Fiji Independent Church, é de um inglês que entrou nessa, né? Mas Fiji era também um território alemão. E como todo culto, a gente vê, né? Que o Amon, essas coisas surgindo volta e meia, gera várias formas de abuso, é claro. Né? Suicídio em massa aconteceu alguns, abusos físicos e psicológicos por parte de gurus, até canibalismo do culto surgiu, segundo fontes que eu não confirmei, tá? Porque é muito difícil ter registro dessa época, que é realmente o fim do mundo. Até hoje é difícil conseguir registros, né, de algumas ilhas. Naquela época, pior ainda, né? Mas essa fase mística das ilhas de Papua e dos territórios da Polinésia de forma alguma interrompeu aquela constante de desapropriação de terras indígenas e trabalho escravo. Na verdade, ela só piorou tudo. Quando os europeus se divertiam com seu misticismo. Isso é muito triste, na real.
Enfim, em suma, nos 30 anos de presença alemã na Oceania, não se fundou uma base militar significativa, como os Estados Unidos fez, não se fundou polos de exploração pesqueira ou qualquer coisa do tipo, e quando as ilhas foram invadidas depois pela Austrália, pelo Japão, Estados Unidos e Nova Zelândia, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha nem ligou, nem se esforçou para ir atrás, porque não valia perder tempo com um monte de cultistas por causa de coco. Né? E essa aí é uma foto de soldados neozelandeses na sua primeiríssima conquista militar contra o Império Grandinho, até a Alemanha, né? Mas isso é de 1916. Então, eu acabo por aqui, deu uma hora certinho, ainda bem, e deixo essas referências, né? Eu estou fazendo, então, uma série de podcasts com vídeo também, sobre cada um desses países da colonização alemã, né? Então, já tem um vídeo sobre Namíbia, Tanzânia, vai ter um sobre Togo, vai ter um sobre Camarões também, sobre as colônias chinesas. Então, se vocês tiverem interesse, aí fica o convite para assistir. E esse slide que eu tenho aqui, que está com vários links, eu mando sempre para o grupo do Sastra, como sempre. Tá? Então, agradeço pela atenção, senhores, e valeu. Pô, valeu, Felipe, muito bom. Gostei muito. Muito bom. Eu tenho uma questão, mas enfim, vou dar oportunidade para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma questão ou falar antes. Então, fiquem à vontade para ligar o microfone ou para escrever no chat aí, quem quiser, para a gente conversar um pouco. Bom, eu vou fazer a minha questão, então. Para entender melhor essa relação dessa Alemanha, que não era Alemanha ainda, né? Essa Alemanha mais agrária, né? Esses conglomerados de reinos, né? Com com essa Alemanha que vai atuar depois na África e no Pacífico, né? No texto do Moses, ele cita que o Zolf, ele vinha de uma família de comerciantes, de valores liberais burgueses, distinto dos valores militares Junker, né? Eu queria entender melhor esse conceito Junker, não sei se você saberia me explicar mais detalhadamente, se isso tem a ver com a Prússia, com essa, ou outro tipo de categoria, porque eu dei uma pesquisada, mas e tem mais de uma definição em mais de um momento do que seria Juncker. E eu queria entender do que ele está se referindo exatamente no texto. Enfim, que para mim parece que tem a ver com essa questão mesmo, esse modelo de exploração agrária, que ele vai dizer, né, o Moses, né, que os outros se distancia, né, de uma tendência pan-alemã e vai se aproximar mais dos ingleses, né, da tendência inglesa, né. Então eu fico imaginando que talvez tenha a ver com essa questão de exploração agrária ainda muito prussiana, que vai se diferenciar da Inglaterra, da França, enfim, não sei. Faz sentido. Os Junkers, assim, eles têm uma fase prussiana, como você disse, que é uma fase em que eles começam a ganhar poder político. Mas, a rigor, Junkers são grandes fazendeiros. Ser grandes fazendeiros numa Alemanha, pensar a Idade Média, né, e seus desenvolvimentos todos, não é igual ser grande fazendeiro no Brasil. Tem um processo, né, de roubo de terras e colonização também, muito específico. Na Alemanha, assim, eram os nobres. As famílias Junkers, elas derivam de uma nobreza, só que foi uma nobreza que sempre esteve muito enfraquecida. Acho que o último, assim, sempre esteve, né? Enfim, o Carlos Magno, lá atrás mesmo, ela tinha força, mas a Alemanha, até, assim, você pensa 1800, ela era formada por umas 311 mini-confederações, ela chamava Sacro Império Romano Germânico, é por isso que a gente fala que a Alemanha surgiu em 1871 só, porque essa estrutura muito fragmentada de pequenos reinos, ou pequenos bispados, ou pequenos territórios adquiridos pelo clero ou pela nobreza, elas nunca chegavam a uma unidade, uma coesão que permitisse virar um Estado nacional. E isso atrasou a Alemanha profundamente. Isso é reconhecido pelos próprios alemães, né? O conceito de Alemanha já está sendo veiculado pelo romantismo? Está.
Existe a noção, todo mundo sabia que todo mundo falava alguma variante da língua alemã, do Hochdeutsch, mas mesmo assim precisava passar por muita, mas muita reforma para que houvesse uma unidade. A partir de 1840, você começa a ver essa unidade se formar um pouquinho mais, com esses grandes reinos como a Prússia, que você mencionou, que se tornou o grande reino, de fato. Ele foi absorvendo outros, né, e virando coisas. Mas existe reinos assim, cara, assim, 1820, eu estava lendo sobre uma autora que estava escrevendo nessa época. Ela morava num ducado chamado Zerbst, que é uma cidade assim que hoje em dia tem 40 mil habitantes só. Era isso, podia ser, sabe, simplesmente uma pequena cidade com suas fazendas em volta. Isso podia ser uma unidade dentro dessa colcha de retalhos, de reinos, ou também poderia ser sei lá, poderia ser a Prússia, poderia ser a Brandemburgo, que é gigantesco e que em certos momentos foi lá quase até a Rússia, sabe? Então, esse é o primeiro fator, assim. Os Junkers, eles de fato, eles são herdeiros dessas terras, eles não precisavam trabalhar, eles são realmente pessoas, né, que eram simplesmente donos de terra e recebiam o trabalho do campesinato, mas quando é o momento que a Prússia começa a ganhar poder e depois a Alemanha de fato vira uma coisa, aí sim esses Junkers vão ganhando poder político. Eles que sempre foram os donos das coisas, né? Por que não eles não conseguiriam um filho no parlamento aqui? Ou um filho que viraria uma grande figura da igreja ali? Foi isso que começou a acontecer. Eles eram taxados como pessoas totalmente decadentes, né? Houve uma época, essa época de virada de século, e que o Junker virou sinônimo do agroboy, assim, sabe? Era o cara que nunca fez porra nenhuma na vida, que o filho geralmente também nunca vai dar em nada, mas ele define a nossa vida social e ele estraga a nossa vida social. Então existe uma resistência anti-aristocrática rolando no Reichstag, principalmente, e o parlamento ganha força justamente como num poder tríplice, o único órgão que pode combater essa aristocracia, que é a herança do sistema antigo. Ele é o único órgão que transforma a gente numa república. Isso foi muito importante até a Primeira Guerra Mundial. O SPD foi um partido que cresceu loucamente, né? Eles conseguiram posições de poder importantes, sendo um partido de esquerda. Com a Primeira Guerra Mundial, ele cai, ele é meio sabotado e também faz um monte de merda pessoal, né? Ele tem a outra história. Mas na República de Weimar, a gente vê justamente o momento em que está na mão desse terceiro poder dominar a Alemanha e governar a Alemanha, mostrar para os Junkers como que se faz. Aconteceu o que aconteceu. Elegem Hitler antes de tudo, né, num certo momento. Mas, assim, boa parte da história alemã precisa dessa contextualização importantíssima que você falou, né? Os Junkers, para fins de política colonial, o agrarismo dele, de fato, ele influencia, porque boa parte dos militares vão virar os funcionários, né? Eu ressalto principalmente a figura do von Lüderitz, esse von Bülow, que o von Lüderitz estava na Namíbia, né? Você tem o Karl Peters, que depois vai para a Tanzânia, e o von Bülow, que está na chancelaria nessa época. São todos Junkers. Né? Não é à toa. Eles estão aplicando métodos nesses países, que são métodos que os avós deles aplicavam lá na Alemanha. Então, de fato, existe um vazamento cultural nesse tipo de governo. Ótimo, muito bom, muito bom. Precisa mesmo dessa contextualização, né? Dessa pré-Alemanha aí, né, para entender. E outra coisa que eu ia comentar é como isso se repete, né? Isso da essa civilização que é levada às colônias, né? E agora essa vestimenta do trabalho, né? E essa contraposição entre trabalho como civilização versus a preguiça, né, dos samoanos, né, o que eles vão ler como preguiça, né, que é algo que eu nunca estudei nada referente à sociedade samoana contemporânea, né, mas o que a gente lê das sociedades do Sudeste Asiático, enfim, da Oceania, né, é porque que isso foi tão forte, né, essa ideia de civilização, né, ligada a trabalho,
foi tão forte, impregnou tanto a sociedade, que ainda hoje, entre eles, ainda se enxergam certos costumes, que eram costumes deles, nativos, como algo associado a, ao primitivo, né, ou à falta de progresso, né? Então, você certos costumes ou certas principalmente ligados às comunidades rurais, né? Aquilo que ainda é as comunidades do interior, né? Distantes dos grandes centros urbanos, agora lidos como algo primitivo ou de falta de progresso, né? Essa coisa da preguiça, né? Isso acontece na China, na Indonésia, por exemplo, né? Tem uma palavra, acho que é Nongkrong, né, por exemplo. Nongkrong. Acho que a gente já comentou sobre isso antes, que é esse estilo esse modelo de estar na rua, né? De estar conversando, enfim, sem fazer nada necessariamente. E que no auge dos movimentos nacionalistas vai ser lido como algo negativo, né? Que é associado à preguiça, à falta de progresso, ao não trabalho, né? Enfim. Cara, tá em todo o discurso colonial, tá? Você pega documentos e eles são abundantes. Os alemães adoram escrever sobre si mesmos, assim, então geralmente um governador colonial escrevia uma biografia posteriormente, ou pelo menos um relato das suas experiências. Então a gente tem bem documentado e quase todos falam isso. Os nativos são preguiçosos, né? Eu trabalho, hoje fico homem, como disse o seu Madruga. Mas isso é uma constante, só que a Samoa criou um curto-circuito nesse pensamento, porque eles viram que os samoanos, o Zorf chega lá e ele viu que os samoanos são caprichosos pra caramba com seus territórios. Eu recomendo vocês entrarem no Google Maps. Deixa eu entrar aqui, só mostrar um barato. A ilha da Samoa inteira é uma bonita, assim, ela é inteira decorada. Isso é uma rua pública. Dá pra ver aí, né? Isso é uma rua pública, você vai passeando. Isso não é assim, tipo tipo uma chácara ou qualquer coisa. É tudo bonito, assim. Eles cuidam do que é seu, se for suas terras ancestrais. Isso é a cidade de Apia. Né? E os alemães viram que os mesmos samoanos que estavam não querendo fazer o trampo que eles pediam, eles faziam estradas muito bem. Assim, eles tinham suas próprias tecnologias para fazer suas próprias estradas, elas eram lisinhas, eles faziam muito rápido e eles eram muito trabalhadores, contanto se atendesse, né, às suas reivindicações. Então tem aquele Everett, aquele segundo colono que veio depois do nosso amigo Zorf, ele era um eugenista, né, ele era entusiasmado por essas ideias de eugenia, e os polinésios sempre foram considerados pela eugenia alemã em cima de africanos, em cima de asiáticos, porque eles são esforçados, eles cuidam do que é seu. Mas virou esse jogo vaidoso, né? De vamos brincar aqui de ver qual que está em qual escadinha. Lógico que a gente vai estar aqui em cima, os judeus lá embaixo, né? No caso dos alemães. Mas assim, é só essa coisa narcísica de mostrar que nós estamos no ápice da civilização e a gente usa palestras inteiras nas universidades para discutir o posicionamento dos povos com base nas suas virtudes observadas. É um jogo imbecil, mas que a gente vê claramente nos Estados Unidos, na época da invasão das Filipinas. A gente falou a respeito disso. Eles estavam pegando e falando, o povo moro aqui do sul, eles são guerreiros, eles nadam bem pra caramba. Esses católicos aí de Mindanao, aí de cima, eles são afeminados, né? Eles não são o que a gente pensa como o modelo do G.I. Joe, então eles são inferiores automaticamente, né? E eles estavam brincando com isso, só que você está pensando no mesmo povo. O princípio da eugenia mostra que isso é geneticamente herdado. Então, como se explica que o mesmo povo tem caráteres totalmente diferentes? Esses são os curtos-circuitos de uma ciência falida, que é a eugenia, mas estão surgindo claramente nessa época, né? E isso é muito interessante de se ver, e cada um, eu acho que merece um estudo de caso, assim. Mas né, só confirmando o que você falou, de fato, o trabalho tem um papel central aí. Alguém tem outra pergunta?
Eu tenho uma coisa para soltar e queria ouvir a opinião de vocês. Acho que manda bala aí. Tá. Então, a palavra colono. Eu lembro que teve um professor seu que esteve aqui já, eu tentei soltar isso para ele, acho que ele não gostou muito, que por que o migrante alemão para o Brasil, que veio muito antes disso que a gente está falando, né? A primeira migração é 1820 e tantinho, 1850 é pesado mesmo, né? Por que ele se chama de colono? Ele, não, de verdade, é o único grupo de imigrantes, gente que estava fugindo do próprio país ou sendo perseguida, né? Não é o caso do Brasil, perseguição, mas estavam fugindo de uma situação horrorosa, querendo simplesmente criar suas famílias, sobreviver, né, que principalmente durante a época guilhermina teve contato com esse discurso colonial forte e essa propaganda colonial forte e assumiu para si uma missão civilizatória, alguns, né, tem alguns escritos, não generalizemos isso, mas e o termo colônia, colono, café colonial, né, que foi o que a gente discutiu naquela ocasião, tal. Eu sei que um monte de gente da sociologia vai querer me matar ouvindo isso, né? Tipo, tem aquele historiador da. Não sei como é o nome dele, eu já falo o nome dele. O que escreveu O Perigo Alemão, René Gertz, né? Ele fala que os alemães, na verdade, passaram um puta perrengue no Brasil. Eles não são altivos e que gozaram de melhores condições. Realmente, muitos deles passaram um puta perrengue, foram desassistidos por vários governos, né, do Estado Novo, etc. Na Segunda Guerra Mundial, gente que não tinha nada a ver com o nazismo foi proibida de falar alemão, né, e perseguida de alguma forma, como os japoneses foram, né, tudo isso eu tenho consciência, mas eu acho muito espinhento entrar nesse assunto justamente porque existe, então, essa ala da historiografia que está ligada com isso e desvendando, né, certas injustiças feitas contra imigrantes alemães, então é difícil soltar esse assunto porque parece que está chamando todo mundo de nazi, não é o caso, não é isso que eu estou falando, sabe? Eu quero entender o uso semântico da palavra colono e por que, sobretudo, em escritos da época guilhermina, isso começou a vigorar. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido. Quando você iniciou a apresentação e você trouxe... Não foi... Não. Foi num vídeo seu que você fala isso, né? Foi naquele vídeo seu, no primeiro vídeo dos dois que você fez sobre a colonização alemã, né? Você inicia falando, né, que seu avô no Rio Grande do Sul não é um colonizador, é um imigrante, né? Acho Não que é é algo, colono, né? é Em algo termos que você fala de isso. terminologia mesmo, né? Sim. Enfim, realmente, é algo que, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando realmente, né? Porque a gente só reproduz, né? Algo que já está tão enraizado, né? Que é o colono, a colônia alemã, a colônia italiana. Então, como você disse, na época do Estado Novo houveram campos de concentração para falantes de alemão, não sei de italiano, sei que em Blumenau, Santa Catarina, tiveram campos de concentração para imigrantes alemães que falavam, né, que foi proibido, né? Mas eu realmente não sei como situar isso, do porquê desse uso dessa palavra, né, aplicada aos imigrantes europeus. O que eu fico pensando é que, pensando no contexto, por exemplo, do sul do Brasil, né, hoje a gente pensa muito, quer dizer, pensava-se muito, pelo menos, né, o sul do Brasil como muito branco, né? Então, o sul do Brasil é onde você vai encontrar a maior parcela da população brasileira de descendência europeia, né? Enfim, né? Eu que nasci no Paraná, nem se fala, pelo menos quando eu era criança, né? Não sei como é hoje, mas se falava muito, o italiano, que o vizinho lá, ele é italiano, ele não é brasileiro, sabe? Brasileiro é quem tem algum miscigenado, né? Então, quem tem a pele mais escura, alguma descendência indígena, negra, é brasileiro, né? O cara que vai ser tão miscigenado quanto, mas vai ter a pele branca e tem uma descendência italiana mais clara, vai ser italiano.
ou alemão, ou polonês, enfim. Uhum. E a história, enfim, das populações indígenas e negras do Sul foram apagadas, mas existiu escravidão no Sul. Uhum. A gente tem inúmeras aldeias e a população indígena, né, Uhum. grande também, né, assim como no resto do Brasil. Eu não sei, eu fico pensando dessa ideia de colonizador justamente por, talvez, por ser povos europeus que vão se sobrepor em relação aos povos indígenas, principalmente os povos Uhum. indígenas que estão aqui, né? Uhum. E No que contexto da vão, política de branqueamento, né? É verdade. isso, nesse sentido, Faz parte talvez, do. né? É verdade, faz sentido. Isso era um discurso da própria presidência da República Brasileira, né? Estão trazendo pessoas brancas para a gente ficar mais branquinho como demografia, né? Tipo, esse papo. Curiosamente, não começou assim, né? Os alemães vieram via Holanda para cá, o que eu acho muito doido. Maurício de Nassau influenciou. Ele era alemão, né? Ele, não era, ele tinha um poder dentro da Holanda, era um grande conquistador. Então, em 1750, ele pega os seus contatos e influencia famílias alemãs a vir se estabelecer, e várias vieram Uhum. como colonos, aí sim, mas ele já estava pensando, porque eu vou começar aqui em cima, só que em breve esse território todo é da VOC, né? Da, da, da coroa holandesa. Não rolou, lógico, a gente sabe, os alemães ficaram, né? Mas é interessante. Uhum. Só que depois foram outros movimentos migratórios e tal. Acho que um caminho é pensar a política de branqueamento e o discurso daquela época a respeito da política. Porque, não sei, eu só consigo, nesse momento, né, chegar até aí, né, de é, pensar na política de branqueamento e de extermínio mesmo das populações indígenas, de tomada de terras, né, no sentido de tomada de território mesmo, né, É o, descarado. né, povos como os guaranis, né, que que tem, né, toda a sua cultura, né, as suas crenças, né, tem as terras sem males, né, então eles viviam, né, migrando, né, de lugar em lugar, né, eles não tinham um lugar só fixo, demarcado, como hoje é, né, hoje a gente pensa em terra indígena, tem uma demarcação, né, mas isso também, se for pensar, né, é de certo modo, uma violação também para essas culturas que tinham um modelo de expansão, né, de deslocamento, né, e aí vão chegar imigrantes europeus aqui, vão se fixar em lugares e eles não vão mais poder acessar essas terras, né. Uhum. Enfim, eu pensei mais ou menos nesse sentido. O Miguel comentou alguma coisa ali. Deixa eu ler. Parece besta, mas a nomenclatura colono, nesse caso, para os alemães, não teria nenhuma relação com imigrantes na região de Colônia, na Alemanha. Não sei como é o nome em alemão, se soa parecido mesmo. Essa região é Köln, e tipo, seria Kölsch, o termo que eles, a partir do qual eles usariam, sabe? Então, eu sei que assim veio muita gente da Pomerânia, que é a atual Polônia, na verdade, só que na época do Sacro Império Romano Germânico e do Império Alemão falava alemão. Então é mais a Pomerânia que veio, pensando em cidades tipo Pomerode, né, São Leopoldo e tal, é tudo mais do lado para o leste europeu do que para o lado da Holanda e Colônia, sabe? Então eu acho que não seria o caso. Mas assim, pensando a colônia, os japoneses também falam. Né? Enfim, você nasceu no Paraná, eu moro aqui também. Os japoneses falam, minha mãe nasceu na colônia, só que eles não se chamam de colônias. Eles inauguram os 100 anos de migração japonesa. Mas você falou os italianos, de fato, eles falam, eu não sei se os poloneses aqui e os ucranianos também usam o termo colônia, teria que pesquisar, né? É bem A interessante. gente é das letras, a gente é forçado a perseguir a semântica das palavras. As palavras não estão lá por acaso, cara. É uma questão muito interessante, realmente. Realmente. Mas isso que você resgatou, né, desse professor, faz bastante tempo, né? Eu nem lembro em que ocasião, de que encontro foi isso. Nossa, é bem no começo do grupo. Ah, tá. Bem no comecinho.
Eu lembro que eu falei do café colonial, eu falei que eu achava estranho o uso colônia, né? E ele ficou um pouco ofendido. Falou, não, café colonial é outra coisa, porque são os bens produzidos pelos colonos nas suas quintas, né, que estavam resistindo ao modelo de monocultura do Nordeste, que não nem criava comida para a própria população, né? Os colonos tinham orgulho de serem criadores de comida e pensarem na terra brasileira e, né, na sua subsistência. Tá? Aí, beleza, acho que eu até já sabia disso, mas eu acho É, é, engraçado. Eu tentei falar com outros gaúchos sobre isso é ofensivo para vários, assim, curiosamente. hum, agora que você está falando isso dessa coisa da dimensão da ofensa, né? Uhum. Pensei isso agora, assim, né? Pode ser uma viagem muito grande, né? Mas pensar na dimensão discursiva, né? De quem fala, não talvez de quem, sabe, de uma geração mais antiga, né? Avós, bisavós, tataravós, né? Mas de quem ainda reproduz esse discurso hoje, né? Da diferença de status, sei lá, que pode ter entre colono e imigrante, né? O que significa ser um imigrante e o que significa ser alguém que coloniza um lugar. Uhum. E a terceira categoria, o retirante. Hum, Pensar nessa política, né? Tipo, e esse estigma do nordestino também. Aí já é uma categoria que tem um uhum, estigma social absurdo, né? Principalmente no estado de São Paulo. Isso é. uhum. Eles estão numa política das migrações internas do Brasil, né? No fundo é tudo imigrante, ninguém é bem-vindo à terra. Esse é o Brasil, cara. Inclusive é terra de coronel até hoje, acho que é. Olha o Sarney lá. Uhum. Não, mas enfim. Eu quero, no final dessa série de programas, estudar um pouquinho melhor isso e fazer um vídeo a respeito. Não sei se eu vou conseguir, mas eu Pô, queria, seria assim. muito bom. Mas sou muito ignorante de Brasil, entendo muito pouco, sabe? Mais alguma coisa, minha gente? Tem o livro. Deixa eu falar de um livro rapidão, assim, rapidíssimo mesmo. Claro. Esse livro aqui embaixo do Christian Kracht, Imperium, ele é considerado um dos autores pós-modernos grandes. Assim, ele é um suíço, na verdade, mas em alemão, em alto alemão. E ele fez uma ficcionalização que tornou esse assunto do August Engelhardt e dos cocovoristas algo que virou o foco da imprensa, né? Então, falou-se muito desse livro, ele é de 2012, mas eu acho um livro muito eurocêntrico, eu achei ele um escroto, esse Kraft, assim, ele é muito eurocêntrico, um escroto, cara. É um bom escritor, um bom narrador, sabe? Eu acho que ele ignorou, por exemplo, que existem nativos, que eles são parte dessa Uhum. história também, né? Então ele fez tipo um pastelão, uma comédia pastelão em cima dessa história. Falou, agora como os alemães antigos são engraçados, são doidos, né? Cocovorista, eles se matam, perseguindo seus objetivos místicos, né? E ele ignorou todo esse caldo de genocídio que a gente tem na Alemanha desde da era guilhermina, né? E na Alemanha é uma coisa muito comum, assim, vocês, ouvindo isso, vocês sabem muito mais sobre o colonialismo alemão do que a metade, boa parte da população alemã. E não é por assim, eu tive uma boa síntese e apresentei bem para vocês, não, porque eles não sabem porra nenhuma. Eles não sabem nem identificar no mapa os lugares. Não é Uhum. ensinado em vários estados, é opção dos professores ensinar, porque é um assunto sensível. Então eu sei que Baden-Württemberg tem 4 horas no ensino infantil inteiro, 4 horas da educação de uma criança inteira para falar da época colonial. Pode fuder, né? E outros estados nem isso, sabe? E a Alemanha, acho que eles têm. O Ivan falou no Japão, mesma coisa, né? Ele tinha me falado a respeito. Eles gostam de esconder as barbáries do passado. E assim, eu acho que é um bom caminho para entender o nazismo, porque o nazismo não foi uma cultura de exceção, em que um povo faminto e sofrendo com o Tratado de Versalhes e que a crise financeira se deixou ludibriar da noite para o dia para um babaca como Adolf Hitler, que ninguém levava a sério na época, né? Ele era tipo o Bolsonaro da época. Pessoa extremamente burra, que toda a mídia sempre tirou sarro até ele virar o deusinho dele, saca? Não é uma exceção, não mesmo, assim. Isso é parte da cultura dos avós e dos pais desses caras. Toda a visão de mundo, né? O campo de concentração, essas coisas icônicas do nazismo, isso tá aí, já está acontecendo aí, em 1905, né?
Os alemães têm essa mania horrorosa de fingir que o nazismo é uma exceção, que agora eles são uma nação pacífica e tal. Eles gostam de esconder né, essa cauda, esse rastro de destruição que eles deixaram para trás. Assim, é esquisito. Estou tentando fazer algo com meus 13 anos de estudando alemão, que não deu em nada, né? Eu estou devolvendo para os estudos alemães. Não, mas é brincadeira, mas é uma parte interessante da história. Valeu pela presença, todo mundo. Hoje estava meio vazio, mas é dezembro. Valeu mesmo, muito deixa obrigado. a gravação. Sim, Pô, tá. Prazer. Tá gravadinho aqui. Eu já mando no grupo, então, o slide e se vocês quiserem, o link para a série de programas a respeito da África. Então, valeu, boa noite, obrigado mais uma vez. Valeu, Felipe. Falou, pessoal. Boa semana aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até ano que